Então, o que você acha, o que você considera vantagem em ser um funcionário de uma empresa, né? E não vamos nem contar aqui como funcionário de uma estatal, porque funcionário de estatal tem um monte de benefício, como eu já falei aqui antes. O que todo mundo pleiteia é ser funcionário de uma estatal. Concursos públicos são feitos ano após ano, e principalmente em ano de eleição. Vamos ver que agora vai aparecer vaga pra caramba em tudo quanto é lugar. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, assim vai, Eletrobras e todas as Brás que tiver por aí, né? Vai encher. Por quê? Porque o governo precisa de voto. Então, é um governo perdulário, né? É um governo que visa somente a arrecadação de imposto. Atinge, ele não dá chance para ninguém, tá? Seja você um MEI, ou seja você um funcionário de uma empresa privada, não tem chance para ninguém. Ele vai tirar a fatia dele diretamente do seu salário, do seu ganho, e vai tirar também na hora de você ir ao mercado ou comprar qualquer coisa para sua casa, né, para os seus filhos, para sua família, tá? Então isso está aumentando cada vez mais. Esse ano terá um aumento muito grande de imposto e de arrecadação, porque eles precisam financiar as eleições. Eles precisam comprar votos. E é assim que funciona, certo? E as pessoas que a gente vota, né, para colocar lá no Senado, os deputados, no Congresso, infelizmente, os bem-intencionados que existem ainda são poucos. Quando deveria ser maioria, ou nem existir os maus, né, intencionados, certo? Mas, infelizmente, é assim que rola o Brasil ainda. E não sei, eu acho que devemos tentar mudar, tá? E as eleições agora, em outubro, estamos falando do ano de 2026. E é uma oportunidade de fazer isso, trocar geral. Trocar todos que não colaboraram, que fizeram, né, que votaram para criar novos impostos, que, enfim, votaram para prejudicar a população. Se o candidato, se o deputado ou o senador for da ala esquerdista, não tenha dúvida que ele fez isso. E se for de direita, pesquise bastante, porque ele pode ter se vendido também, infelizmente, certo? E verifique isso, para a gente votar bem. Na CLT, se você é funcionário, você tem sindicato, você tem Ministério do Trabalho, coisa inútil, né? Sindicato existe nos outros lugares do mundo, mas o sindicato não é financiado pelo governo. O sindicato é financiado pelo próprio funcionário. Vamos lá, onde eu sempre comparo os americanos, Estados Unidos. É o funcionário que paga uma mensalidade para o sindicato em troca de benefícios. Que benefícios são esses? Luta pela classe dele, né? Ele é um metalúrgico e o que o sindicato faz? O sindicato visita as empresas, né, previamente combinado, tu vai lá na empresa, olha o ambiente da empresa, vê se ele é seguro para o funcionário, essas coisas todas, tá? E o funcionário, baseado nisso, que ele vai lutar, né, por melhores salários, por essas coisas todas que funcionam, né, em todo o mundo bem, menos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eles nem fazem, eles não exercem a função deles. Se eles exercem, é para achacar as empresas, tá? Em geral é assim que funciona. A empresa, o dono da empresa é convidado para ir no sindicato e lá tem uma conversa assim, ó, você vai levar multa por isso e isso, a menos que, fica por sua conta aí, descobriu a menos que, tá? Então, conhecendo o modus operandi Brasil, você já sabe o que vem, né? Então, nesse caso, aqui, Ministério do Trabalho, totalmente inútil. Nenhum país do mundo tem Ministério do Trabalho. Outro absurdo, só para complementar, outra hora a gente entra nesse assunto, nenhum país do mundo tem Código de Defesa do Consumidor, lá não precisa, o consumidor é respeitado. Mas tá, voltando ali para empregado, né? Depois falamos do Código de Defesa do Consumidor e outras coisas aqui no Brasil, tá? É assunto para outro vídeo. Mas ali você está sustentando sindicato, aí você diz, não, mas eu pago sindicato uma vez por ano, que é descontado no salário. Esse é obrigatório. Eu nem sei se está valendo isso ainda, porque na época do Temer, se eu não me engano, isso foi tirado, ou do Bolsonaro. Foi baixado. Foi um dos dois. Não quero roubar o crédito agora, né? Mas foi tirada essa obrigatoriedade. Paga quem quer. Mas o sindicato sobrevive como? Se você não paga. O governo dispensa uma parte do que é pago de imposto, que deveria ser aplicado na saúde, na educação e na sua segurança, entregue ao sindicato. Olha só, faz uma pesquisa aí no Google. Né? E vai fazer, não fica só aqui no que aliás, tudo que eu falo aqui, vai no Google, né? Como diz, dá um Google, checa, conversa com outra pessoa, de repente entendida que você tem, mas dá uma olhada aí. Vai atrás das informações, não dá para ficar parado, ou esperar só que o pessoal fique falando em vídeo aí o que está errado, o que não está. Você tem que ir atrás da solução. O país não vai mudar se você não for atrás da solução. E olha lá, mas assim, você paga a manutenção do Ministério do Trabalho, que é uma baba, tá? É muito dinheiro. O que os juízes
tiram das empresas injustamente, injustamente, porque tem muita, né, que também caiu um pouco depois que o Temer entrou, quando a Dilma saiu, entrou o Temer, caiu um pouco as demandas porque começaram a colocar que se a demanda não for verdadeira, o funcionário vai pagar a despesa. Aí deu um pouquinho de medo. Né? E se deu um pouquinho de medo e reduziu, é porque estavam fazendo errado. É sempre assim. Então, o que se você pesquisar, nenhum lugar do mundo tem isso aí. Cara, isso aí leva o dinheiro do trabalhador. Leva tudo embora. Ah, se não leva diretamente na folha, que leva também, né? Não leva lá no imposto das coisas que você compra, desde comida do supermercado. Já falei aqui num vídeo, olhou lá quanto você paga. Compra R$ 500 no mercado, você paga 170, 180 de imposto. Cara, isso é imposto. Quanto não daria para comprar de comida para sua família? Pensa isso. Pensa, eu estou falando de R$ 500, né? Mas ninguém passa mais com R$ 500. No preço que estão as coisas no supermercado, não existe. Ninguém sobrevive um mês. Uma família, por exemplo, um casal e mais um casal de filho, não passa com R$ 500, tá? R$ 500. Isso fora outras despesas, onde tem imposto também. Tem imposto de tudo no Brasil. Tudo, tudo. E vai ter mais, tá? Continuando na mão dessa galera aí, vai ter mais. Né? Precisamos mudar isso para, pelo menos, amenizar e ir reduzindo aos poucos, tá? Não sei o que vai dar para desmanchar disso tudo, mas tem como desmanchar. Né? O próximo governo tem como desmanchar. Então, temos que eliminar isso aí, esse pessoal comendo no mesmo prato que a gente, o governo comendo no prato. Tá? Porque se continuar essa galera aí, no futuro eles não vão só comer no prato. Eles vão dar o prato para você quando eles acharem necessário. Não tem aquela ideia louca deles ali de fazer aquele Drex, uma moeda do Mercosul? Então, essa moeda aí, depois ela vira vai virar, não vai ter moeda em papel, vai virar um cartão. E se você fala mal do governo, é que nem nos países comunistas, é que nem na Venezuela e Cuba, você fala mal do governo, seu crédito é cortado. Aí você não anda de ônibus, eles cortam o ônibus, porque o cartão é usado para tudo. Para entrar no ônibus, para entrar no trem, para fazer qualquer coisa. Para ir no mercado, para ir na padaria, é só aquele. Isso funciona por lá. Se você não acredita, pergunte. Né? Então, se tem dinheiro girando lá, é porque o pessoal faz negócio por fora. E é o que vai acontecer agora aqui no Brasil também. Assunto para outro vídeo. Certo? Que é como os MEIs, né, e os empresários individuais, aí, os MEIs, e as microempresas vão ter que sobreviver. Já vou dar esse toque aí no próximo vídeo, tá bom? Mas enfim, continuando aqui, você como funcionário sustenta essa galera toda. Se hoje fosse aposentado, hoje você que é jovem e está trabalhando, provavelmente você não vai ter o dinheiro da aposentadoria desse INSS que está sendo descontado na tua conta. Lembrando que, quando você paga lá 8% de INSS, a empresa está pagando mais até 20%, tá? De INSS para você, que você não vai receber. Ninguém vai receber. E se todos vocês fossem se aposentar hoje, não tem dinheiro. O governo está usando esse dinheiro quase na íntegra. É como o dinheiro do FGTS, do Fundo de Garantia, que você não pode pegar quando você quer. Se é um dinheiro seu, que é um fundo garantidor, você deveria pegar quando você quisesse. Não pode. Só quando você é demitido, ou quando você tem lá agora aquele saque aniversário, que também foi inventado, se eu não me engano, pelo Bolsonaro ou pelo Temer, certo? Isso não é coisa de PT, mas não puderam desmanchar, deixar assim. Só que esse dinheiro, também hoje, se todo mundo fosse despedido das empresas e fosse tirar, não tem. O governo está emprestando, usando emprestado, e o governo não tem como pagar de volta. Se amanhã, se hoje todo mundo fosse embora das empresas, o dinheiro não tem como o governo não tem como colocar esse dinheiro na conta. Ele não tem, ele já gastou. Ele está gastando tudo que pode. E se não está gastando, está guardando para empatar nas eleições. O negócio deles é ficar. E se esse ano eles passarem nessas eleições e eles ficarem na maioria, tchau. Adeus. E não vai sobrar agora com as regras mais endurecidas do Trump nos Estados Unidos, nem como imigrar para outros países você não vai poder. A imigração já está proibida, já começaram agora. Ninguém mais está autorizado a ir morar lá e trabalhar, tem que pedir autorização especial. E essa autorização passa num crivo, vão verificar a sua vida inteirinha. Tá? E se você pensar em escapar para lá, pensa naquilo que eu já falei. Você vai ter que enfrentar, se for ilegalmente, você pode chegar, e provavelmente você vai chegar preso nos Estados Unidos, ou vai preso, vai passar meses na cadeia antes de ser deportado para o Brasil, sei lá de onde país que você for. Né? Não tem como ficar lá. Eles endureceram as regras, porque tinha muita gente. E a deportação sempre aconteceu. Foi no governo Obama, agora no governo Trump, foi nos governos anteriores, sempre teve. Mas, claro, culparam o Trump pela deportação. Né? Na época do Obama, como era esquerdista, não fizeram isso. Não divulgaram. Mas houve, sim, eles deportam todo ano, porque eles não vão ficar sustentando na cadeia. O povo americano não quer ficar pagando a refeição de estrangeiro na cadeia lá. E não quer os caras atrapalhando.
E outros caras saem daqui e vão tirar emprego americano. Então, se você vai para lá trabalhar, você tem que, já falei aqui, você tem que ser bom. Né? Então, de novo, volto àquela velha máxima: esforce-se na sua empresa, seja muito bom. Se a sua empresa for uma multinacional, inclusive, e tiver filial nos Estados Unidos, ou a sede for nos Estados Unidos, esforce-se. Junta o papelzinho do chão, seja educado, agradeça. Agradeça ao seu colega, agradeça a Deus todo dia por você estar vivo e seja uma pessoa correta, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa limpa no seu trabalho e dedicada à sua empresa. Ah, mas a minha empresa não paga o suficiente para eu ser dedicado. Seja dedicado, o benefício é seu, não é da empresa. Você que adota uma atitude e uma conduta boa que você vai praticar sempre. E isso vai te levar para a empresa maior, um cargo maior na sua empresa ou até a ir trabalhar no exterior. Porque se a tua empresa tem sede nos Estados Unidos e recomendaram você para lá, você passa. Com a recomendação da empresa, passa. Tá? A não ser que você tenha uma ficha de bandido aqui. Aí não passa. Mesmo sendo recomendado pela empresa. Não passa. Tá? Então, assim, o esforço é seu, se quiser ir. Porque se você não for esforçado, quiser fugir daqui, né? Se não ajudar a trocar esse governo, não vote na esquerda esse ano, vota na direita. Não pode ser, ah, mas eu tenho nojinho do candidato tal, eu não gosto dele. Ah, ele é mal criado, como foi no passado, né? Tá aí o resultado, tá? Então, eu prefiro um candidato mal criado, mas que faça as coisas a favor do povo, porque a educação dele não é da minha competência. É problema dele. Mas se ele estiver fazendo as coisas em favor do povo, beleza, não tá beleza? Eu sou o povo, você é o povo. Nós somos o povo. E o povo é que manda, o que não está aparecendo no momento, né? Mas, então, se você tentar aí, se a coisa ficar ruim, se você não colaborar, votar nessa, né, nessa tristeza de partido esquerdista aí que apoia a Hamas, apoia todos esses de esquerda, né, apoia essas coisas ruins que acontecem no mundo, terrorismo e outros negócios, bom, vai fazer isso? Bom, você vai ter que pagar o preço. E não vai dar para fugir. Você vai ter que ficar aqui e pagar o preço com quem ficar também. Tá? Porque quem pode, vai embora. Quem puder, vai embora. Legalmente. Legalmente. Não vá para nenhum país ilegal. Não vá para Portugal, não vá para Espanha, não vá para nenhum país ilegal. Não vai ser bom. Vá legalmente. Né? E na Europa é mais fácil. Estados Unidos agora vai ser bem mais difícil. Lá nos Estados Unidos tem essa galera que resolve pagar aí de 20 a 50 mil reais para atravessar com um coiote na fronteira mexicana. Né? Que agora também o Trump deu um duro lá na presidente do México e estão bloqueando. Mas você corre o risco de ser assaltado, ser morto, ser assassinado, conforme a quantia de dinheiro que ainda levar no bolso. Entendeu? E você não tem conta lá, como é que você vai fazer para receber dinheiro lá? Então, assim, não adianta. No ilegal não vai funcionar. Vai ter que ser legal e aqui só tem um jeito. É mudando na urna. Mudando na urna, tá? Vai ser o único jeito de você melhorar a sua condição. Senão, não adianta reclamar de salário, vai ficar cada vez pior. Salário aumentou quanto? Foi de 1.518 para 1.530 e pouco? 1.536? 20 pila. Você faz com 20 reais. Né? E outra, o governo determina um mínimo, porque se ele aumentar, se o governo botar para 2, 3 mil, aumenta o valor das aposentadorias também, que são baseadas nisso. Aí ele não tem dinheiro para pagar as aposentadorias. Né? Aí, como é que é? Aí ele quebra, e ele não quer quebrar, então ele determina isso aí. E as empresas contratam nisso, e vai ficar cada vez mais. Por quê? Porque você não é especialista em nada, você não sabe fazer nada. Né? E se você sabe, você não se esmera, você não estuda, você não está fazendo por você. E sempre que você não faz por você, alguém vai fazer e vai comandar você. Né? Então, assim, essa dependência do governo nos leva a situação tipo de Venezuela, de Cuba, de outros países aí que são também, que não são muito conhecidos por aqui, mas que são esquerdistas lá da África. Então, não adianta. Você vai ter que fazer por você para você chegar mais longe, porque o governo ele só vai tirar de você, seja por meio de impostos, seja por meio de taxas em cima do seu trabalho, sim, vão taxar cada vez mais, inclusive na empresa que te contratar, porque a empresa já paga, em média, ali dos 1.500 que paga para você, paga mais 400, 500 de taxa para o governo, vai pagar mais, vai chegar ao ponto de pagar o dobro. Então, esse dinheiro poderia ser seu. Poderia, e você pagar imposto somente lá na hora de comprar algum produto direto no final, como acontece nos Estados Unidos. Você paga o imposto como consumidor final, mas paga a coisa lá de 10%, o lugar que mais cobra 14%. Hoje você está pagando aí numa compra de mercado, nos produtos, está pagando 33%, 35%, conforme o que você compra. Então lá é isso, no final. Antes não tem. E por isso que as coisas são mais em conta. Aqui o produto sai da indústria já sendo taxado, 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 taxado. Quando chega na tua mão, toma mais uma taxa. Né? Mas já está lá em cima. Vamos lá, o feijão sai lá do produtor a R$ 5 o quilo. Essa informação não foi checada.
Você tem que checar. Olha aí no Google. Sai do produtor a R$ 5. Nem isso. Mas não é nem isso o quilo, tá? A R$ 5? Não, não. Tô maluco. É 50 centavos para menos. E vai chegar na tua mão no supermercado, tá quanto hoje o quilo? R$ 6. R$ 7 o quilo do feijão. Você acha, o produtor largou ali, alguém, né, ele não ensacou, mas vai para um lugar, vai para a distribuidora, vai para outro lugar. Olha só, de 50 centavos para R$ 6. Tá? Aí você vai dizer, nossa, mas como o pessoal que transporta faz as coisas, está ganhando. Você pega a lista de imposto ali, o que você paga de real pelo feijão vai ser em torno de R$ 2. O resto tudo é imposto. Imposto em cascata, que começa desde lá do produtor. Imposto em cascata. Tá bom? Então, assim, hoje não tem muita fuga. Se você vai ser um CLT, né, trabalhar com carteira assinada, ou se você vai ser um MEI. No próximo vídeo vamos falar dos MEIs, dos microempreendedores aí, das empresas, do simples. As grandonas, elas sempre têm um jeitinho de se livrar das coisas. Tá? Até escritório de advocacia, especialista em imposto, eles têm. Mas ainda assim não escapa total, tá? É pouca coisa. Do imposto em cima do funcionário, do empregado, essa não escapa. Não escapa e paga cada vez mais, porque conforme o tamanho da empresa, paga mais INSS. Acho que microempresa paga 8%, igual o funcionário paga, então nós temos aí 16%. E as maiores pagam 20%. Tá? As empresas que não são do Simples pagam 20%. O funcionário paga 8%, a empresa paga 20%. E se você for um funcionário que vai receber o básico do salário mínimo toda a tua vida, você vai se aposentar com o salário mínimo, mesmo tendo pago esse valor todo durante o ano. Então, essas coisas que o Brasil tem, que são penduricalhos que estão nas costas dos funcionários, dos empregados da empresa, da indústria. Né? Sabe por quê? Porque o governo ele tem que cobrar de você o dinheiro que ele usa, o dinheiro que ele precisa, tem que sair das costas, das nossas costas, dos trabalhadores, porque ele não produz nada. Você já ouviu aí falar de fábrica de parafusos do governo? Você já comprou um parafuso feito pelo governo? Um prego feito pelo governo? Não produz nada. É cabide de emprego, as estatais são cabides de emprego e não produzem nada. Aí você vai me falar, mas a Petrobras produz. Ela produz, mas ela não é só do governo. O governo tem um percentual. Tem a mão da iniciativa privada lá. Tem os acionistas. Então é diferente. Porque se fosse só do governo, eles já tinham quebrado a Petrobras. Que mesmo assim, já quase quebraram, né? Lembra do Petrolão? Quase quebraram no passado. Beleza? Mas enfim, temos uma chance de mudar o Brasil. Conto com todos vocês. Tá bom? Grande abraço.